Queres gerir bem as tuas emoções? Então, para de tentar controlá-las. Hoje vou falar-te de 3 passos simples e ainda de um segredo que pode mudar o rumo de uma conversa. Estás a ouvir o Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional e bem-estar, e aqui eu convido-te a parar, a olhar para ti com muita verdade e muita presença. Começo por fazer-te uma pergunta muito honesta. Tu achas que és aquela pessoa que gera emoções ou és boa em engolir emoções? Eu hoje quero mostrar-te alguns erros mais comuns, na minha perspectiva, na gestão emocional. Aquilo que às vezes parece maturidade, mas por dentro ela vai nos drenando. E fica até ao fim, porque eu hoje vou-te dar um segredo simples que tu podes usar naquele momento em que estás prestes a reagir. E isso pode mudar tudo o que está a acontecer. Eu vejo isto vezes sem conta nas conversas, em processos de acompanhamento, em mentorias. Pessoas incríveis, pessoas conscientes, pessoas que leem muito, que fazem um trabalho interior fantástico, mas que continuam presas a um padrão. Ou explodem ou engolem. E tu? Qual é o teu? A boa notícia, sabes qual é? É que, seja qual seja a situação, não é falta de força. É falta de um método simples para, no momento certo, a pessoa conseguir e saber como colocar em prática essa ferramenta ou esse exercício. E eu vou-te dar isso hoje, uma forma prática e muito simples. E se sentires que isto faz sentido na tua vida, se ressoar contigo, segue-me nas redes sociais para acompanhar mais de perto o meu trabalho, acompanhar mais de perto também os processos de mentoria que eu desenvolvo. Sim, eu hoje escolhi 3 erros que eu considero que sejam muito comuns na questão da gestão emocional. Na minha opinião, um dos erros mais comuns é a pessoa não saber o que está a sentir. A pessoa não para percepcionar o que sente. E como é que nós podemos mudar algo ou gerir algo que não conhecemos, que não compreendemos? É difícil, certo? Já reparaste, com certeza, que muitas vezes se diz: estou bem. O estar bem é muito vago. A pessoa não percepciona como é que se está a sentir. Que bem é esse, não é? Ou então, se a pessoa está num momento mais delicado, pode estar estressada, irritada, nervosa, pode estar com raiva, etc. Está tudo num saco. E a pessoa nem percepciona o que é que está a sentir. Ou qual é a emoção que está a controlar toda aquela situação. É como se estivéssemos a varrer o pó para debaixo de um tapete. A casa parece limpa, certo? Mas chega a uma determinada altura em que o tapete já começa a pesar. E tu nem percebes o porquê. Com as emoções é exatamente igual. Se tu nunca as nomeares, se tu nunca lhe deres um nome, se tu nunca parares para olhar para elas, elas não vão desaparecer. Elas simplesmente se vão acumular debaixo do tapete. Sim? Então, uma estratégia para, em primeiro lugar, tu começares a identificar o que estás a sentir. E eu convido-te a fazer agora, sem cerimónias, está bem? Então, o exercício apenas demora 10 segundos. Por isso, tu podes fazer em qualquer circunstância. Está bem? Primeira coisa é parares, como é lógico, e perguntares-te a ti, perante esta situação que está a acontecer, como é que eu me sinto? E aí tu podes encontrar, nomear
a emoção? Será que é alegria? Será que é frustração? Será que é raiva? Será que é tristeza? O que é? Identifica. Depois, onde é que esta emoção se está a refletir no meu corpo? Será que é aqui na parte do peito, garganta, aqui a parte dos maxilares, cabeça? Em que parte do corpo? E a terceira pergunta é: o que é que eu preciso de fazer agora? Será que é uma pausa? Será que é beber um copo de água? Um silêncio? Ou ter uma conversa? Identifica. Há estudos que sugerem que pôr em palavras o que se sente ajuda a reduzir a reatividade. E isto traz uma certa regulação emocional. E na prática, tu efetivamente separares estes 10 segundos e responderes a estas 3 questões, tu vais sentir que te acalmas, que ganhas chão. Sim, experimenta. No segundo ponto, ou segundo erro que eu te trago como o erro mais frequente, é o confundir controlar com gerir. Ou seja, isto é extremamente clássico. Muitas vezes confunde-se controle emocional com inteligência emocional. Muita gente acha que é emocionalmente inteligente e mantém-se sempre impecável, sempre serena, sempre bem. Sim, conheces pessoas assim, com certeza. Mas muitas vezes isto não é propriamente serenidade. É muitas vezes uma supressão. Ou seja, é quanto mais tu te suprimes, tu acumulas, mais o teu corpo irá pagar a fatura. Sem dúvida. Então, uma estratégia prática, imediata, para tu te puxares a atenção quando estás a vivenciar isto. Deves parar, efetivamente, e faz 3 respirações profundas. Permite-te isso. Mais profundas do que é normal. Sim? Então, pergunta-te o que é que está mesmo a acontecer nesta situação. Esta pergunta é uma pergunta de reavaliação. Ela vai-te ajudar a sair daquele filme automático e vais conseguir ver uma alternativa. Está bem? Isto está provado que a reavaliação, ela associa-se muito a melhores resultados. Ou seja, que tu, ao reavaliares uma situação, tu consegues agir de uma forma diferente. E agora, o terceiro ponto é, mesmo quando tu nomeias as emoções, até as consegues gerir, mas podes estar a cometer um erro muito grande, sim, que é manter essa emoção viva durante muitos dias. Verdade? Ou seja, chama-se ruminação. A cabeça, a mente continua a repetir, a repetir, a repetir. E isso é como se estivéssemos a alimentar uma fogueira que já deveria de estar a apagar, mas estamos a alimentá-la constantemente. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Tu sais de uma conversa, de uma situação e vais tentar, digamos assim, ter a tua vida normal e não, o que é que acontece? A conversa inteira começa a repetir-se dentro de ti, tu voltas atrás na conversa, tu ensaias respostas, tu imaginas cenários. E o que é que o teu corpo está a receber? Está a receber a mesma emoção outra vez. Verdade? E tu vives aquela emoção outra e outra e outra vez. Então, isto é, apanhaste nesta ruminação, é extremamente importante. E é importante fazer algo para sair dela. Então, uma estratégia que tu podes
utilizar para sair desta ruminação que não te permite vivenciar outras emoções, apenas ficas presa a uma emoção que já aconteceu, que já está no passado e não te deixa vir para o presente, que é responder também a algumas questões internas. E a primeira coisa pode ser: o que é que eu consigo controlar nesta situação? E podes identificar uma ação, um limite, uma conversa, algo. A segunda é: o que é que eu não consigo controlar? E não consegues controlar a reação do outro, o passado, o que já foi dito e mais alguma situação. E depois é: qual é a mínima ação que eu posso fazer hoje para poder sair desta situação? E pode ser uma coisa muito simples, uma coisa pequenina, mas tomas uma ação. E pode ser uma mensagem a alguém, pode ser 10 minutos de caminhada, marcar uma conversa, etc. Mas dá um passo. Isto é extremamente importante. Nós sabemos que a ruminação está muito associada a um sofrimento psicológico, está bem? Por isso, o objetivo não é pensar melhor, é sair deste loop e voltar ao presente. Este é o objetivo. E se este loop tem sempre a ver com a mesma emoção, com o mesmo padrão, com a mesma relação, às vezes não é uma falta de força. É uma falta de espaço seguro e de uma estrutura para integrar. E isso é o trabalho que se faz de forma acompanhada. Está bem? É necessário algum acompanhamento neste sentido. Então deixa-me fazer aqui um pequenino apanhado e dizer-te que o erro mais comum na gestão emocional não é sentir demais. É achar que gerir emoções é não as sentir. Verdade? E hoje tu levas 3 chaves. Primeiro é nomear as emoções. Depois, fazer a pausa. Percepcionar o que é que estás a sentir. Em seguir, é agir. E agora, a frase e o segredo que eu te prometi no início. Certo? Ou seja, muitas vezes nós estamos prestes a reagir a uma determinada situação. Então, o que é que eu preciso de chamar a mim? É uma questão, uma frase, uma afirmação, que é: eu não preciso de responder isto já. Ou, será que eu preciso responder isto já? E isto dá-te espaço. E neste espaço de tempo, tu escolhes. E quando tu consegues escolher, tu consegues perceber o que é que estás a sentir e isso vai-te fazer crescer. Verdade? Deixe-te com esta reflexão. E se este episódio te tocou, comenta pausa para eu saber que tu estás desse lado. E se quiseres dar um próximo passo, acompanha-me. Sim, o link está na descrição. Eu fico deste lado até à próxima semana. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!